Olá, meus amados. Novamente aqui com vocês para hoje estudarmos a antepenúltima lição da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre do ano de 2023. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Ainda Volta Redonda, conhecida como Coração de Aço do Brasil. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Volta Redonda também é município do estado do Rio de Janeiro. Ainda Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares. Nossa igreja em Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro, fica bem em frente ao CRAS. Ainda Valença, município de Valença, também estado do Rio de Janeiro. Distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja situa-se à Rua Rodovia, número 20.934, Santa Isabel do Rio Preto. Também Pinheiral. Nossa igreja recém-inaugurada no município de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Nossa mais nova igreja em Pinheiral. Ainda Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga é município do estado de Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Nossa igreja fica bem em frente à Praça da Estação. E no último dia 3, inauguramos mais uma de nossas igrejas, também no estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, Minas Gerais. E queremos indicar-lhes o nosso jornal. Estamos trabalhando para o próximo número, Missão Europa em Ação. Apenas R$1. São 8 páginas coloridas que trazem notícias referentes aos nossos trabalhos, reportagens sobre os fatos mais relevantes das igrejas Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Notícias sobre obra missionária, obra social e muito mais. Prestigie e divulgue o nosso jornal. Vocês também poderão enviar suas sugestões e matérias referentes a eventos ocorridos em nossa igreja, Ministério Missão Europa. Também poderão anunciar conosco em nossos classificados. Telefone 24 99909 9316. E estamos finalizando as nossas lições que têm por temática religiões universais. O nosso manual de estudo da Escola Bíblica Dominical é esta revista, Ebenezer Dominical. Ebenezer Dominical é o órgão oficial do Ministério Missão Europa no Brasil. E hoje, dia 11 de junho,
Estaremos estudando sobre o catolicismo romano e a Bíblia. Lição número 11, 11 de junho de 2023. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, encontra-se o texto que tem por base o nosso texto áureo, que assim diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade aplicada. É fato provado com evidências objetivas que as condições sociais onde impera o catolicismo são bem inferiores em relação aos países onde a base é o Evangelho de Cristo. O sistema eclesiástico romano enriquece-se e empobrece a população, tanto no âmbito material, espiritual ou intelectual. E os objetivos desta lição são os seguintes: descrever o catolicismo romano à luz da Bíblia, identificar a única igreja verdadeira, descrever sobre o papado e as condições sociais. Os nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 20. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Introdução. Os seguidores da religião católica romana é monoteísta. Creem na Trindade, aceitam o juízo com relação ao pecado do homem, creem na encarnação e no nascimento virginal de Cristo Jesus. Recebem os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus como verdadeiros. Creem no juízo final, na existência do céu e do inferno. Porém, há muitas e acentuadas divergências com nós. Nós, protestantes, que se derivam de outras duas principais, que são as seguintes. Divergências. Tópico 1. Divergências entre doutrinas católica e protestante. Os católicos não aceitam a Bíblia Sagrada como revelação divina, mas afirmam que seus registros precisam ser complementados com as orientações da Santa Madre Igreja e ainda com os ensinos do Papa como vigário de Cristo. Outra divergência gritante é que os católicos creem que Pedro é a pedra principal e não Cristo, sobre a qual a Igreja está fundamentada. Os méritos da salvação estão confiados à Igreja, através dos sacramentos, e não em Cristo. Bispos e sacerdotes são os mediadores entre Deus e os homens, ou seja, o pecador vai até ao sacerdote que lhe administra os sacramentos que lhe darão o direito de entrar para a igreja, a fim de tornar-se participante dos benefícios da cruz, através da qual ele será salvo, ao contrário do que afirma a Bíblia Sagrada.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Subtópico 1.1. Práticas estranhas foram incorporadas à doutrina católica. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 5 a 7. Durante o transcurso dos séculos, a Igreja incorporou em suas regras de crença inúmeras práticas de origem pagã. A salvação somente ocorre através da realização de boas obras. Cultos são prestados aos ídolos, que dizem ser os santos da Madre Igreja, cuja principal é a Virgem Maria, padroeira do Brasil. Veneram os mortos, creem na existência do purgatório, exercitam a prática do celibato clerical e dão primazia à tradição e não à palavra revelada de Deus. Proíbem a leitura bíblica, batizam crianças e a figura papal é o centro das atenções. Muitos outros dogmas são praticados pelo catolicismo, de maneira que pouca coisa restou do cristianismo, e foi preciso que Martinho Lutero promovesse a reforma protestante em 31 de outubro de 1517, na Alemanha. Subtópico 1.2. O catolicismo e o papismo. O cargo de Papa não tem base bíblica para a sua existência. Pedro não foi o primeiro Papa, conforme afirmam. A Bíblia diz que a pedra principal é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, conforme registrou o salmista, Salmo número 118, verso 22. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz o ditado que uma mentira repetida inúmeras vezes torna-se verdade. Foi isso que ocorreu com a história do papismo e o próprio apóstolo Pedro afirmou: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 6. O tradicionalismo da religião católica afirma que Pedro foi o primeiro Papa em Roma, mas nem as Escrituras Sagradas e nem a história confirmam isso. Subtópico 1.3. O catolicismo e a veneração a ídolos. Os católicos oram a Maria solicitando-lhe mediação. A Bíblia ensina que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. À luz da Bíblia, a veneração aos santos nada mais representa do que práticas pagãs. O Papa Bonifácio IV, em 610, deu início ao culto a todos os santos e substituiu o templo pagão, o panteão romano dedicado a todos os deuses, por um templo cristão. Ali depositou as relíquias dos santos, inclusive a de Maria. A partir de então, o culto celebrado aos santos e a Maria substituiu o culto aos deuses do paganismo. Tópico número 2. O catolicismo e a mariolatria. O catolicismo romano emprega o termo Mãe de Deus com o intuito de divinizar Maria e que dá a ela, antes de Deus, Deus é eterno e autoexiste. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo número 90, verso 2. Logo, concluímos que Deus não pode ter mãe. Maria é mãe de Jesus e não de Deus. Trata-se de um termo inadequado com o propósito de divinizar Maria. Subtópico 2.1. O catolicismo e os livros apócrifos. A Bíblia é a completa palavra inspirada de Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O catolicismo romano, oficialmente, reconhece as Sagradas Escrituras como a palavra inspirada de Deus. No entanto, acrescentam outros livros como forma de complementação e dizem ter a mesma autoridade dos demais livros bíblicos. Os apócrifos foram escritos pelos pais da Igreja e introduzidos pelos concílios e decretos papais. No ano de 1534, Martinho Lutero reduziu a Bíblia completa para, ou melhor, ele traduziu a Bíblia completa para o alemão, incluindo-os assim: apócrifos, isto é, livros que não são considerados iguais à Sagrada Escritura, porém sua leitura é útil e boa. Em 1827, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira decidiu excluí-los de suas Bíblias, seguida pelos americanos. Subtópico 2.2. O catolicismo e o sistema do celibato clerical. O estado ou a condição de celibatário foi instituído no ano 386 por Cirício, bispo de Roma, e imposto de forma obrigatória pelo Papa Gregório VII no ano 1074. Ainda hoje, o catolicismo mantém o sistema de celibato entre os seus ministros, que fazem voto de castidade. Somente o Papa poderá absolver um padre casado, enquanto que, se o padre confessar a outro padre o ato de uma relação sexual, será perdoado. Seria o casamento um ato ilícito grave, segundo o conceito romanista,
mais do que os pecados de adultério e fornicação? A maioria dos apóstolos da Bíblia era casados. O próprio Pedro é um grande exemplo. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Subtópico 2.3. O purgatório e a oração pelos mortos. O purgatório faz parte da doutrina católica e foi aprovada pelo Concílio de Florença no ano de 1439. O Concílio de Trento confirmou-a de forma definitiva entre os anos de 1549 a 1563, mas já existia desde 1070. A doutrina do purgatório ensina que os cristãos são santificados de modo parcial, ou seja, a maioria precisa passar por um processo de purificação através do sofrimento, como penalidade pelos pecados. Somente depois de muitos anos de sofrimento é que a pessoa poderá galgar o céu. A crença do purgatório é antiguíssima e tem raiz no paganismo, não na Bíblia. Trata-se de uma heresia e por isso compromete a verdade bíblica que trata sobre a expiação dos pecados mediante o sacrifício vivo de Jesus e a sua obra de salvação consumada na cruz do Calvário. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. A doutrina do purgatório é diabólica e neutraliza o sacrifício de Cristo. Erroneamente, os romanistas ensinam que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para perdoar nossos pecados e que por isso é necessário passar pelo fogo do purgatório como única condição de purificar os pecados. Tópico número 3. O batismo como sacramento. Segundo a doutrina do catolicismo, o sacramento é composto por 7 elementos essenciais. São eles: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Todavia, as novas confissões indicam apenas 2 tipos de sacramento: o batismo e a Eucaristia. Ocorre que o batismo não representa um sacramento, mas uma ordenança deixada por Jesus aos que seguem a fé cristã mediante o arrependimento dos pecados. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Subtópico 3.1. O catolicismo e a salvação. A salvação não se conquista mediante a realização de obras, conforme defende a linha de pensamento do catolicismo. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra
já não é obra. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo número 6. Também afirma que a salvação da alma é resultado da pena imposta pela expiação dos erros cometidos. Lê do engano. A salvação não é adquirida através das penitências pelos pecados. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 2, versículo 16. Muito menos se alcança a salvação através das promessas feitas aos santos católicos. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, cujo perdão obtém-se pelo arrependimento. Subtópico 3.2. A origem dos santos católicos. Segundo o entendimento de alguns estudiosos, a origem dos santos católicos teve início com Ubarito, um bispo de Augsburgo, que foi o primeiro a ser canonizado como santo no ano de 933 de nossa era. Outros já entendem que foi Leão III em 804. Na verdade, essa já era uma prática bem antiga que fazia parte da mitologia greco-romana denominada de apoteose, cujo costume entre os povos antigos referia-se à cerimônia de divinização, especialmente dos imperadores romanos. A apoteose também tem o sentido de incluir alguém entre os deuses em função de suas qualidades e atributos, com o fim de escolher deuses menores e seres humanos que seriam seus mediadores. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 5. No entanto, de acordo com a Bíblia Sagrada, todos os salvos em Cristo são santos diante de Deus. Subtópico 3.3. Extrema unção e missa para os mortos. A extrema unção, a missa de sétimo dia e finados, faz referência à prática de necromancia, uma suposta arte de adivinhar o futuro de alguém por meio de invocação e contatos com os mortos. Esse tipo de veneração aos mortos era um costume dos povos pagãos, cuja prática é condenada pela Bíblia. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 4 e 5. Portanto, meus caros, a nossa conclusão é a seguinte: o clero romano não mede esforços para que o mundo encurve-se diante do catolicismo. Seus preceitos não combinam com as verdades bíblicas. Sua tática tenciona que as religiões dobrem-se diante da autoridade do Papa,
atraindo-as para o Conselho Mundial de Igrejas. Isso é retrocesso espiritual. Como tomar em comunhão com um evangelho que foi desprezado pelos reformadores? Como manter de pé a invocação da reforma de Lutero, de sola scriptura, sola gratia, sola Christus e sola fides, para o retorno ao ponto de origem como regra absoluta de fé e prática? E no próximo domingo, se Deus disser que sim, novamente aqui retornaremos no dia 18 de junho e estaremos estudando sobre o Espiritismo, a religião mais antiga do mundo. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical do Ministério Missão Europa no Brasil. E estamos concluindo nossos estudos sobre religiões universais. Estamos falando sobre pessoas e suas crenças, sobre seitas e heresias. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.